Então, pessoal, queria agradecer a presença de todo mundo, né? Bom, a primeira vez que eu estou vindo para São Paulo depois de muito tempo, estou muito feliz aqui de estar encontrando tanta gente, assim. É uma alegria estar nesse evento, junto com a coletiva Anarcofeminista em Submissas, aqui no Centro de Cultura, pessoal do Terra Livre, não sei se tem mais algum outro coletivo aqui. Essas parcerias, esses trabalhos cooperativos para a gente são muito importantes, né? E eu vou falar um pouquinho, né, introduzir o Núcleo de Estudos Libertários Carlo Degheri, que é o grupo que eu faço parte, lá na Baixada Santista, e a gente mantém a Biblioteca Carlo Degheri desde 2012, né? A gente faz bastante trabalho de propaganda, né? A gente também já teve uma atuação social um pouquinho antes da pandemia, né? Depois teve essa situação toda difícil. Eu trouxe aqui alguns livros do que a gente publicou, para mostrar um pouco do trabalho de publicação que a gente faz. A gente começou com esse livro aqui, ó, Anarquistas no Sindicato, junto com a Biblioteca Terra Livre, foi fruto de um grupo de estudos que a gente fez na época, né? É um debate muito importante sobre a atuação dos anarquistas no sindicato, nesse período entre Mariano Vasco e João Crispim. Vou passar aqui para dar uma olhadinha. Na sequência, a gente lançou esse livro aqui, ó, Carlo e Anita Degheri, Vidas Dedicadas ao Anarquismo. São os dois que estão na foto ali. A nossa biblioteca, ela homenageia o Carlo Degheri e também a Anita. Eram militantes, o Carlo italiano e ela espanhola, que eles participaram da Revolução Espanhola, depois participaram daquele período de clandestinidade, né, da Segunda Guerra Mundial ali. E depois eles se mudaram para o Guarujá, né? E continuaram militando no anarquismo, inclusive aqui no Centro de Cultura Social. Essa foto aqui no encontro anarquista, na nossa chácara. E aí a gente resolveu fazer esse livro aqui em homenagem à história deles, é uma história quase apagada mesmo. E a gente resolveu resgatar essa história. Passando aqui para a galera circular, né? Aí, na sequência, a gente publicou... Esse livro a gente lançou junto com o Centro de Cultura Social. Na sequência, a gente resgatou esse livro aqui, ó, Pré-Anarquia, do anarquista italiano Randolfo Vella. Ele foi muito próximo do Carlo e da Anita. Esse é um livro, acho interessante, um livro de introdução ao anarquismo, que ele explica, basicamente, como funcionaria na prática a sociedade anarquista, né? E ele vai colocando aqui as ideias dele. Carlão, você pode passar a próxima imagem? Inclusive... É interessante, aqui é uma foto que a gente pegou no prontuário policial do Randolfo Vella, da Itália. Ali o número 4 é o Randolfo Vella e o número 3 do lado é o Machno, o Nestor Machno, o revolucionário russo, né? Então, assim, como o Randolfo Vella fala aqui no livro, esse livro tem uma influência da experiência dos maquinovistas durante a Revolução Russa e também já tem uma influência da plataforma ali, dos anos 30, né, que o grupo russo estava na França e eles se conheceram, né, então tem essa influência. E o Randolfo Vella também influenciou muito o pensamento do Carlo Degheri e da Anita, né, além deles serem amigos pessoais. Aqui também é interessante ressaltar que tem um texto muito interessante do Randolfo Vella junto com o Malatesta, na época do fascismo, deles comemorando o 1º de maio, eles também eram amigos pessoais do Randolfo Vella e o Malatesta. Depois, um livro interessante também, foi a gente conseguiu um contato depois lá na Itália com o pessoal da biblioteca Giovanni Domacchi, que é a próxima imagem aqui. É um anarquista italiano da região onde o Carlo Degheri nasceu, e eles ficaram presos juntos em algumas ocasiões, só que o Giovanni ele não teve a mesma sorte que o Carlo, e ele foi parar no campo de concentração de Dachau, e lá ele morreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi assassinado lá, né? E o pessoal lá em Verona, eles fizeram essa biblioteca em homenagem ao Giovanni. A gente acabou tendo contato através dessas pesquisas, a gente do Carlos e eles do Giovanni, e eles resolveram fazer uma edição em italiano do livro que a gente publicou aqui, né? Essa é a versão italiana. Então, só para mostrar um pouco aqui das últimas publicações que a gente fez. E para começar bem essa palestra aqui, mostrar essa matéria que saiu numa Manita Nova sobre o livro do Carlo, a versão italiana, e eu estou fazendo questão de mostrar esse jornal aqui, porque esse jornal, o Manita Nova, ele foi fundado em 1920 pelo Malatesta,
e a gente às vezes costuma pensar que o tempo destrói tudo, mas nem o fascismo foi capaz de destruir as ideias anarquistas, nem o Manita Nova, que ele resistiu ao fascismo e continua saindo até hoje semanalmente. Então, assim, da mesma forma como a gente também vai conseguir superar o fascismo da atualidade e continuar a nossa luta através dos tempos aí, né? Hoje a gente vai falar então do livro do Everardo Dias, que é a nossa mais recente publicação, né? E eu separei alguns documentos aqui para mostrar para vocês e para a gente entender um pouco do histórico em que essa situação, essa história do livro acontece, né? Como vocês sabem, né, em 1888, né, com a falsa abolição da escravidão no Brasil, né, a elite e o patronato estavam querendo, né, continuar uma política racista para segregar a população negra. E vão começar a reforçar uma campanha de imigração que já rolava, né, para formar uma nova classe trabalhadora no Brasil. Uma classe trabalhadora, segundo eles, branca e europeia. Eles queriam, só que assim, eles não vão ser 100%, não vão ter efetividade nisso, porque assim, eles vão discriminar uma boa parte da população negra, mas assim, nessa nova classe trabalhadora que vai surgir, a população negra, os trabalhadores negros e os homens e as mulheres, eles vão estar também em todas as oficinas, todos os ofícios, e eu vou ressaltar isso durante aqui a fala, porque eu acho que é importante a gente falar dessa classe trabalhadora, né, primeiro, as condições que vivia essa classe trabalhadora, né? Uma classe trabalhadora que não tinha direito a um salário mínimo, não tinha uma remuneração fixa, não tinha um dia certo de pagamento. No caso do trabalhador, a trabalhadora sofreu um acidente em que ela não tivesse condições de exercer aquele ofício, ela não tinha outra solução, não sei ir para a rua pedir esmola, porque não tinha nenhum tipo de apoio, não tinha com quem contar, não tinha nenhuma garantia social, não tinha as férias, não tinha 13º, não tinha aposentadoria, né? Então, diante de uma situação dessa, o que os trabalhadores poderiam fazer naquela época, né? Se unir e formar associações operárias. As primeiras associações operárias são mutualistas, que elas vão, em grosso modo aqui, né, para falar rápido, praticar ações cooperativas, né? Os trabalhadores vendo que eles não podiam contar com o apoio de ninguém, eles resolvem fazer essas associações para se ajudarem. Basicamente, o que vão fazer? Cotizações mensais para ajudar os trabalhadores que estavam acidentados, precisavam de uma medicação. No caso de sofrer um acidente, aqueles dias que o trabalhador ficou afastado, dar um apoio para ele, para a família. No caso da morte, pagar o enterro, porque, né, o pessoal não tinha nada, né? Então, são essas as primeiras associações que vão surgir já nesse período. Virando ali o século XIX, os trabalhadores vão perceber que só essa ação cooperativa não vai ser o suficiente para mudar a realidade do trabalhador. Então eles começam a fundar associações mais combativas, associações que visavam superar o capitalismo e construir uma nova sociedade, mais justa, mais igualitária. Né? Aí, aqui na próxima imagem, por exemplo, a gente percebe pelo próprio nome das associações, né, que já vem como se fosse um programa, né? Liga de Resistência aqui dos Metalurgistas, Liga de Resistência dos Pedreiros. No próprio nome da associação já vinha esse caráter mais combativo, né? E quando a gente fala, por exemplo, das condições dos trabalhadores naquela época, de que eles não tinham, de que eles não tinham nenhum tipo de garantia social, nenhum direito, né? Parece que é uma coisa muito distante da nossa realidade, da atual realidade. Mas se a gente pegar, por exemplo, a última estatística do IBGE, a gente vai ver que tem mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Mais de 4 milhões de desalentados, que são aquelas pessoas que nem procuram mais emprego. Então, a gente junta, dá mais de 15 milhões de trabalhadores, na atualidade, no Brasil, que não tem direito social nenhum. Então, se a gente pensar friamente, isso não é uma realidade distante, mas que na prática existe e é real para muitas pessoas na atualidade, né? Então, continuando aqui, quando a gente vai para a escola, parece que eu errei, mas não errei não. Olha o pânico fazendo graça. Quando a gente vai para a escola, o que a gente aprende? A gente aprende que
a figura do anarquista é a figura daquele imigrante que veio para o Brasil, né, e que vai ensinar os trabalhadores a se organizar e lutar. Mas será que essa ideia é real, essa ideia? Será que foi isso mesmo que aconteceu? Quando a gente tem algum estudo, a gente já vai falar dos documentos, mas assim, para mim, quando você analisa, a gente faz um exercício assim, de raciocínio, assim, não faz sentido. Pô, o trabalhador está trabalhando mais de 16 horas por dia, não tem dia certo de pagamento, não tem nenhum tipo de garantia e não se revoltar. Inclusive, até quando eles faziam alguma greve, algum comício, serem presos, viver numa situação dessa e não ter nenhum tipo de revolta, ter que vir um gringo para cá para formar a classe trabalhadora, para mim não faz sentido nenhum. E quando a gente ainda, às vezes, dói até o fígado, quando você pega e lê alguma tese que está falando ainda que o anarquista era um elemento estrangeiro que só pensava no seu país de origem. Eu acho, primeiro, que essa é uma tese eurocêntrica totalmente, mostrando que o trabalhador, querendo demonstrar que o trabalhador brasileiro não tinha essa capacidade de organização e de revolta contra uma situação que era aviltante, e também que mostra o anarquista especificamente como um eurocêntrico, né? Que ele está aqui no Brasil, mas momentaneamente pensando em retornar para sua terra natal. Isso não corresponde à realidade dos fatos, como a gente vai ver nos documentos. A gente pega, por exemplo, o anarquismo em São Paulo. Uma das figuras principais nessa época é o Benjamin Mota, brasileiro. Ele que fundou a Lanterna, que é um dos jornais mais emblemáticos da história do anarquismo. Nessa mesma época, também, que a gente pode pegar do princípio, né, que a gente pode falar assim, do princípio do anarquismo no Rio de Janeiro, a gente tem o Fábio Luz, anarquista baiano, né, que vivia no Rio de Janeiro, também, né, brasileiro. Quando a gente pensa, por exemplo, numa das figuras femininas mais emblemáticas que tem no Brasil, que mais publicou texto, mais fez conferência, Maria Lacerda de Moura, brasileira. A gente pensa a próxima, pode passar, Maria Angelina Soares, brasileira, santista. Isabel Cerruti, nasceu em São Paulo. Então, será que coincide mesmo essa história do anarquista, que é um imigrante, que trouxe conhecimento para o Brasil? Aí, a próxima imagem, por exemplo, a gente vê aqui o Edgar Lenroux, né? O que o Edgar Lenroux dizia a respeito especificamente dessa questão? Pode ler, Paulo. O movimento sindical tem uma história pontilhada de lutas e sacrifícios, mas que ainda não foi escrita. Nós, os militantes mais antigos, vimos-o nascer, desenvolver-se e tornar-se adulto. Contamos com inúmeras dificuldades próprias do movimento social brasileiro. A primeira delas era que a maioria dos operários vindos para São Paulo procedia das regiões mais atrasadas da Itália, Baixa Itália, e da Espanha. Eram quase todos analfabetos, em sua maioria camponeses fugidos ao latifúndio de suas aldeias. Aqui, nós, os brasileiros, tínhamos que educá-los. Para isso precisávamos de despender duplo esforço, já que não falávamos a língua deles, nem eles a nossa. Tínhamos para ensiná-los que aprender o italiano e o espanhol. Assim sendo, tinham os operários estrangeiros uma visão social bastante estreita, quase circunscrita às suas aldeias. É preciso, portanto, combater a falsa afirmativa de que o movimento sindical do Brasil seria um movimento de estrangeiros. Pelo contrário, os estrangeiros é que aprendiam aqui conosco, com raras exceções. Edgar Lenroux, Correio Paulistano, 30 de dezembro de 1958. E essa não é uma opinião só, por exemplo, do Edgar Lenroux, né? Quando você pega os documentos, é exatamente isso que a gente vai ver. Por exemplo, o próximo aqui, o José Oiticica, também um anarquista emblemático do Rio de Janeiro. O que ele vai dizer também sobre essa questão? É de fato sabidíssimo que a maioria dos estrangeiros anarquistas residem no Brasil. Residentes no Brasil. Se fizeram um anarquista entre nós, e é tão exato isso que as demais correntes socialistas não imigraram para cá. José Oiticica, Renovação, Rio de Janeiro, outubro de 1921. A gente pode até questionar, por exemplo, mas são palavras de anarquistas estrangeiros, ou brasileiros falando, mas o que os anarquistas que não nasciam aqui, por exemplo, o que eles pensavam sobre essa questão também, né? E aí a gente tem, por exemplo, a próxima imagem, que é do José Mota Assunção, às vezes aparece Joaquim Mota Assunção. Ele é um anarquista português, né, que atuou no Rio de Janeiro. Ele participou dos congressos operários ali no começo, ele vem no comecinho também
do movimento anarquista no Rio de Janeiro, né? E o que ele vai falar sobre essa questão também na próxima imagem aqui? Tinha eu 7 anos quando vim para o Brasil. Faz agora 22 anos precisamente. Os primeiros 3 anos passei-os no sertão do estado de São Paulo. Assisti aí aos últimos gestos do abolicionismo e às primeiras festas do 13 de maio. Depois fui para Rio Claro, onde aprendi um pouco a ler. Estava lá quando foi proclamada a República. Pouco depois vim para esta capital, onde estou há 13 anos, militando no Partido Anarquista e no Movimento Operário vai 10 anos. E tenho nascidos aqui esposa e um filho. Ora, diante disso posso ser chamado de estrangeiro? Pois se sou obrigado a ter uma nacionalidade, essa só pode ser o Brasil, visto que foi aqui que eu me fiz tudo o que sou, e tanto mais brasileiro me considero, quanto os meus costumes, hábitos, sentimentos e linguagem se distanciam do que é característico da terra onde nasci e aproximam do que é próprio daquela onde vivo. Não sou, pois, estrangeiro, e a prova flagrante de quem entre mim, como todos os que se acham no meu caso, e a terra onde nasci, há um verdadeiro abismo. Lá sim, lá é que eu sou verdadeiramente estrangeiro. E foi então que eu compreendi que, mais que aqueles que estavam ligados pelo sangue, eram meus irmãos o mulato e o preto do Brasil, entre cujas traquinadas, dores e prazeres se havia formado a minha individualidade psicológica. O meu habitat era, pois aqui, não sou, pois, estrangeiro. E se sou aqui, se o sou aqui, sou mais ainda em qualquer outra parte. José Mota Assunção, A Terra Livre, 14 de março de 1908. Então, mas pra gente que é anarquista, que diferença faz onde a pessoa nasceu? Aparentemente, essa é uma questão vívula pra gente, mas não, eu faço questão de reforçar isso, primeiro porque, como a gente avalia os documentos, a gente vê que essa história do anarquista imigrante, que foi ele que trouxe a sabedoria para o Brasil, é uma mentira. Primeiro, essa questão. Uma mentira, não corresponde à realidade. Segundo, essa é uma visão que as pessoas colocam totalmente eurocêntrica, que visa descaracterizar desqualificar não só a classe trabalhadora brasileira, como uma classe que não tinha condições ou não conseguia se organizar sem a presença do estrangeiro, quando na verdade é o contrário, como a gente está vendo aqui nos depoimentos. Essas pessoas, por exemplo, Florentino de Carvalho, ele veio para cá criança, mano. A maior parte desses anarquistas, eles vieram para cá ainda crianças, eles se formaram politicamente aqui, Diamantino Augusto, dá para citar vários dele. Manuel Pérez, que eu vou falar um pouquinho mais aqui na frente, são poucos que já vieram anarquistas lá de fora, tipo Didi Damiani, Giovanni Rossi, né? Mas assim, a maior parte vai se formar aqui. Diamantino Augusto, um anarquista português muito importante, que vai atuar lá em Santos, depois no Rio de Janeiro, vai aprender a ler e escrever aqui com os anarquistas brasileiros, vai se formar politicamente aqui. E vai ser um militante muito ativo, vai passar depois da ditadura militar, vai viver até os anos 80, 1990 ali. Né? E assim foram muitos desses trabalhadores. Né? E essas teses, além de desqualificar a classe trabalhadora, visam, né, como eu citei aqui, desqualificar os próprios anarquistas, como o imigrante estrangeiro que pensava só na pátria dele, quando na verdade aqui esses estrangeiros se formavam e a classe trabalhadora brasileira, as pessoas que nasceram aqui, é que começavam mesmo essa luta de fato. Né? E uma outra questão que eu também acho que assim, muito importante é que quando a gente dá ênfase a essa ideia de que o anarquista era o estrangeiro, quem é que falava isso na época? Quem falava isso na época era a polícia, para justificar todo tipo de violência que eles faziam contra a classe trabalhadora. Quando a gente repete, os trabalhadores, os anarquistas, com a desculpa de que eram estrangeiros, e muitas vezes até brasileiros, como a gente vai ver aqui no livro. Né? O próprio Everardo Dias, nesse livro, ele fala de uma passagem que ele teve pelo Recife, e ele fala, ali nesse livro, das associações operárias de Recife. E ele fala, no texto ali, que as associações eram muito bem organizadas, muito ativas, e que o elemento estrangeiro em Recife era nulo. Então é só a gente avaliar os documentos, né? Mas aí, continuando, né, a história, conforme essas associações sindicalistas revolucionárias,
né, que visavam, então, né, superar o capitalismo, né, e criar uma sociedade realmente mais justa e igualitária, né, e esse trabalho, qualquer historiador que seja honesto vai identificar que quem estava à frente dessas organizações eram os anarquistas, então a gente pode falar que é um sindicalismo revolucionário libertário, sem problema nenhum de ação direta. Conforme essas associações vão crescendo, vão surgindo, tem um momento muito importante, que é o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que vai acontecer em 1906. Né? E por que esse congresso é muito importante e é um fato histórico emblemático para a história da classe trabalhadora no Brasil? Até essa aqui é uma notícia do jornal, eu coloquei uma outra foto um pouquinho mais interessante aí do congresso. Né? Por quê? Porque primeiro que vai unir essas associações que vão pensar mais ou menos de uma mesma forma, vão ter uma unidade de ação a partir desse congresso, vão se unir através do federalismo, né? E assim, uma das coisas que eu acho mais importantes é que esse congresso vai servir para traçar metas de ação a médio e longo prazo, porque a gente não vai imaginar que a sociedade vai mudar do dia para a noite. Então esse congresso vai servir para isso. Tanto que o congresso acontece em 1906 e a Confederação Operária só vai surgir em 1908, 2 anos depois. Né? Ô, Calão, pode passar aqui a próxima? Ó. E em 1908 que surge também a Voz do Trabalhador, que é o jornal, que é o órgão da Confederação Operária Brasileira. Essa é a figura emblemática desse jornal. Mas, assim, aqui eu quero chamar a atenção, não é nem para o surgimento da Confederação Operária em 1908, mas em 1906 eles já fazem um projeto de atuação em conjunto para 1907, para maio de 1907, que é quando a gente vai ter a jornada pela conquista de 8 horas de trabalho. Pode passar mais uma, para não poder... E é aqui, nessa jornada das 8 horas de trabalho, que os anarquistas, os sindicalistas revolucionários, em várias cidades, em várias localidades, em várias profissões, vão resolver parar ao mesmo tempo para conquistar as 8 horas de trabalho. E é assim que é conquistada as 8 horas de trabalho no Brasil, para várias profissões. E a gente tem que recordar e ter orgulho, porque foi assim que foi conseguido, ali, através da polícia invadindo a federação, prisão, tortura, né, a polícia ali boicotando o habeas corpus. É assim, através de luta, de tortura, que a gente vai conseguir as 8 horas de trabalho. Tanto é que, por exemplo, em Santos, nesse período, a Construção Civil vai fazer uma greve em maio, né, começa em maio, assim como todas essas outras categorias, e vai ficar um mês parado e vai conseguir as 8 horas em junho, 1º de junho. Todo ano subsequente, eles vão comemorar. Hoje faz 1 ano que a gente conquistou as 8 horas. Hoje faz 2 anos. E isso é importante, de a gente saber a origem dessas conquistas, né? Porque se a gente tem esses direitos trabalhistas, ainda como a gente falou no começo aqui da conversa, que não é para todo mundo hoje, por causa que tem muito desempregado, muito desalentado, e para essas pessoas hoje em dia não tem nenhum tipo de direito trabalhista. Mas, assim, esses direitos que existem foram conquistados através de muita luta e através dessa união aí que começou a partir do primeiro Congresso Operário Brasileiro. Mas aí, avançando aqui na história, para a gente chegar aí no ponto do livro, o que vai acontecer na sequência, né? A partir de 1910, 12, e especialmente a partir de 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, vai ter uma crise econômica que vai se agravar muito, não muito diferente do que está acontecendo hoje, por exemplo, com a guerra na Rússia, e a gente indo no mercado e as coisas cada vez mais caras, né? Os anarquistas e os sindicalistas revolucionários vão ter uma sacada muito interessante, que eu acho, muito interessante, de estar mobilizando as pessoas nas campanhas contra a carestia de vida, né? E isso também é interessante porque, assim, ela parte desses trabalhadores que estão no sindicato, mas esses comitês eles vão surgir nos bairros operários. Lá em Santos, por exemplo, é o Comitê contra a Carestia de Vida da Vila Macuco, o Comitê da Carestia de Vida da Vila Matias, né? E aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro é assim também, né? Esse jornal, e você vê, esse jornal nem é um jornal operário, é um jornal da imprensa comercial. A gente vê ali, por exemplo, o Cândido Costa, anarquista negro do Rio de Janeiro, ali à esquerda, falando na próxima imagem, a mesma coisa, como os jornais falam, o povo agita a revolução pela fome.
E também no detalhe também está o Cândido Costa, ali, anarquista negro, falando ali também, né? Então essa é a nossa história, né? dos anarquistas aqui no Brasil, né? E esse momento da campanha contra a carestia de vida eu considero muito importante, porque é uma maneira que eles vão mobilizar as pessoas para além do meio sindical. É o meio sindical, mas é também a comunidade como um todo, as pessoas que não estão necessariamente ali no meio sindical. Né? E, mas assim, com o agravamento da crise econômica, né, assim como hoje, eu acho que esse ponto é muito similar, né, os patrões, né, o patronato em geral, eles vão começar a flexibilizar, tentar flexibilizar os direitos que os trabalhadores tinham conseguido até então. Entre eles, as 8 horas de trabalho. Né? Então, eles vão forçar os trabalhadores a trabalharem, por exemplo, 10 horas, sem receber nenhum tipo de hora extra. Né? Então, nesse momento, vai ter um certo retrocesso para algumas categorias. Né? E quando a gente chega na greve de 17, por exemplo, quando a gente pega, por exemplo, a lista de reivindicações, muitas dessas reivindicações são reivindicações que já haviam sido conquistadas, que foram retrocedidas, e os trabalhadores estavam tentando fazer um esforço ali para reconquistar esses direitos, ou então para ampliar para algumas categorias que ainda não tinham conquistado. Na greve 17, o Everardo Dias, do livro, ele participa desse momento da greve de 17, né? Próxima foto aqui. Uma foto do Everardo Dias, né? Não, pode deixar aí. Ele vai ser um militante socialista, ora mais próximo do anarquismo, ora mais próximo dos marxistas, né? Mas nesse momento mais próximo dos anarquistas. Ele vai ser muito influenciado pelo jornal A Lanterna, né? Que era um jornal anticlerical da época, né? Ressaltando que o anticlericalismo não era ateísta, por exemplo. Alguns militantes eram ateus, tal, mas assim, o anticlericalismo não diz respeito não é uma crítica à fé e à espiritualidade, que isso aí é uma coisa individual de cada pessoa, mas o anticlericalismo é uma crítica, um combate à instituição, à religião enquanto instituição religiosa, porque os anarquistas, os sindicalistas revolucionários viam a igreja como uma associação, uma instituição, não só religiosa, mas política, porque ela também estava se colocando contra ali a classe trabalhadora em vários momentos, né? Então, nessa propaganda anticlerical surge o jornal Lanterna, que influencia muito o Everardo Dias, a ponto de que ele vai começar a fazer o próprio jornal dele, também anticlerical, né? Aqui, por exemplo, é interessante, é o coletivo editorial da Lanterna, né? Aí você vê aqui vários anarquistas, entre eles ali no canto, por exemplo, está um anarquista mineiro, que assinava como Beato da Silva, você vê, né? Até um sarcasmo no nome, né? O nome dele era Raimundo Reis, né? Mineiro também, ele escrevia bastante poesia no jornal também, né? Aí, próximo, então. Esse é o jornal que o Everardo Dias fazia, né? O Livre Pensador, né? Com destaque ali para o Benjamin Mota, né? Fundador da Lanterna, né? E ele vai participar da Liga do Livre Pensamento, né? O Everardo Dias vai estar sempre muito próximo do jornal Lanterna e depois da Plebe, né? Durante a greve de 1917 ele vai estar muito próximo da Plebe, né? E aqui a foto do sapateiro José Martinez, né, que ele vai ser assassinado durante a greve de 1917, né? E as greves, principalmente, é interessante ressaltar, por exemplo, a greve de 1917 não é a primeira greve geral brasileira. Mas, por exemplo, em Santos, tem uma greve no Porto em 1905, que ela começa no Porto, ela vai se expandir para todas as outras classes de trabalhadores em Santos, vai se expandir para São Paulo, vai chegar até alguns locais no Rio de Janeiro. Né? E é uma greve geral também. Né? Em 1908 vai ter uma greve geral também em Santos. Essa é sangrenta. O Estado chega a mandar 3 navios de guerra para o Porto. 3. Porque o patronato estava bem claro do que se tratava. Se tratava de guerra de classe mesmo. Guerra com direito a navio de guerra. Essa greve é sangrenta lá em Santos, que acontece em 1908. E a partir disso, a classe trabalhadora vai buscar meios de tentar responder essa violência de alguma forma. Né? Porque... Pode passar a próxima. Aqui, o Everardo Dias, voltando aqui, depois da greve de 1917, que tem essa onda de violência, de repressão total, em 1918 tem a gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, né? Vai ser ressaltado no livro, por exemplo, o anarquista Manuel Gama, que era um anarquista próximo também do coletivo editorial
da plebe, que ele vai ajudar muitos trabalhadores, assim como enfermeiro mesmo, né? E ele, até o Everardo Dias coloca que em vez dele ser, sei lá, homenageado de alguma forma, ele também vai ser preso e expulso durante os movimentos de 1919, junto com o Everardo Dias, né? Então, em 1918, se já tinha essa crise econômica, né, com a questão da pandemia, essa crise econômica ela vai se alastrar e também vai ter uma certa dificuldade ali da mobilização da classe operária em 1918, justamente por causa da pandemia, né, que está rolando. E em 1919, o que acontece? A classe trabalhadora está se mobilizando novamente para a conquista de direitos. Está acontecendo várias greves, tanto em Santos quanto em São Paulo, por exemplo, e a polícia está com sangue no olho, como sempre, mas especialmente em 1919, para se vingar pelos acontecimentos da greve de 17, né? Então eles estão indo para cima mesmo de tudo com a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora, como você vê aqui, está tentando buscar meios de responder a essa violência, porque afinal de contas, eu citei aqui até mais cedo um episódio de que a polícia, por exemplo, invadiu a Federação Operária lá de Santos, uma certa vez, encontrou as crianças tendo aula, os professores da escola operária, prendeu os professores, prendeu os alunos, prendeu as crianças, né? Então, se eles tratavam assim crianças, né, você imagina o que eles faziam com as outras pessoas. E aí, em 1919, em Santos, voltando aqui, o que acontece em 1919? Tem muitos historiadores, porque acontece uma explosão aqui, essa parte é um pouco polêmica, não fala no livro, mas eu faço questão de falar aqui. Acontece uma explosão aqui em São Paulo, que morrem 4 anarquistas que estavam mesmo tentando produzir uma bomba. Para quê? Porque eles estavam participando das greves, eles estão vendo que as pessoas estão sendo presas, como se, aqui nesse livro são 23 anarquistas presos, né? Então eles estão vendo seus companheiros sendo presos, torturados, e eles estão buscando meios para responder essa violência. Só que assim, o que os jornais da época falavam, os anarquistas em geral? Não era anarquista, não era só sinônimo para os jornais de desorganização, né, de bagunça. Anarquista era sinônimo de terrorista, de assassino, de dinamiteiro, né? Só que quando a gente vai olhar a história, né, é justamente o contrário. Quem é assassino são aquele grupo fardado, uniformizado, como o José Martinez. Né? Quem que é terrorista é o Estado. Né? Então, assim, os trabalhadores, os anarquistas não são violentos. Os anarquistas não são violentos, é preciso reforçar isso. Quando a gente usa a violência de alguma forma, é para responder uma violência que aconteceu primeiro. Né? Então, esses trabalhadores realmente eles não eram dinamiteiros, eles estavam produzindo as bombas de uma maneira precária, de uma maneira improvisada. Né? Então, tem até aquela canção italiana que fala: dê flores aos rebeldes que falharam. Eu dou as flores, eu dou as minhas palavras, eu dou a minha homenagem a esses anarquistas aí que morreram. Porque as pessoas pensam que a escola moderna, por exemplo, foi fechada por causa da ação desses anarquistas que falharam ao fazer essa bomba. Mas não, eles estavam apenas tentando responder uma violência. Tanto que o próprio movimento anarquista vai homenagear esses anarquistas. Aqui, por exemplo, na mesma época, de 1919, a polícia invadindo a redação do Spartacus e fechando. Pode passar, Carol. Os próprios anarquistas vão fazer jornais em homenagem a esses anarquistas que morreram. Esse aqui é o Remember, que é feito pela juventude anarquista e pelo grupo Nova Era, né? É de 1921, quer dizer, 2 anos depois. Pode passar a próxima, Carol. Esse aqui, ainda você vê que não tem nenhum tipo de informação de quem fez o jornal, porque é logo no ano seguinte, em 1920. Então, eles estão falando aqui desse acidente, dessa fatalidade que aconteceu. E, pode passar a próxima, Carol. Eles estão falando aqui nesse texto, inclusive, por que a explosão deu errado. E, lógico, a gente é anarquista, a gente está explicando nesse texto como é que se faz a bomba direito. Né? Que, inclusive, não sei se... Oi? Não, tem aquele livro lá, eu esqueci. Isso. Inclusive, na sequência de 1920, só para avançar aqui um pouquinho no tempo, em 1920 a gente tem uma greve em Santos, né, no Porto, que vai durar 3 meses, e ali a questão vai ser resolvida na bomba mesmo. Né? E por que a gente pode afirmar categoricamente
que essa repressão que aconteceu em 1919 não está diretamente relacionada a essa questão das bombas, como alguns historiadores falam, né? Porque em Santos, por exemplo, a greve que estava rolando lá era a greve dos condutores de bondes. E o Manuel Perdigão Saavedra, que esse cara aqui, que era um anarquista de lá, ele era pedreiro, ele estava numa obra, ele foi preso sem ter, ele era da construção civil, a greve era de bonde, e condutor de bonde, não tinha nada a ver. Tinha a ver, porque o Manuel Perdigão Saavedra, assim como os trabalhadores da construção civil de Santos, que foram presos em 1919 e foram expulsos, eles eram da construção civil, que foi a principal categoria, e especialmente o Manuel Saavedra, um dos principais organizadores da greve de 17 em Santos. Então, assim, a onda de repressão que aconteceu no Brasil em 1919 está totalmente associada com uma vingança do patronato e da elite contra a classe trabalhadora, motivada tanto pela greve de 17 como pela mobilização que os sindicalistas revolucionários anarquistas já estavam fazendo naquele período, né? Então, lógico, aí, por causa dessa onda de repressão, é fechada a Escola Moderna, em 1919, várias associações são fechadas, como a gente viu ali, né, a redação também do Spartacus, né, porque essa repressão vai também para o Rio de Janeiro, né, e esse livro, Memórias de um Exilado, ele vai contar muito como é que estava a questão social daqueles trabalhadores em 1919, a onda de repressão que estava acontecendo, né, os porquês, e a questão da expulsão, né, e da volta dele. O livro ele é escrito como se fosse um diário, ele vai contando dia a dia, né, de quando ele foi preso, né, o Everardo Dias, por exemplo, ele é preso em São Paulo e é mandado para Santos, né. Eu não sei se tem a foto que já passou, não, acho que já passou, né, da Vila Matias. E a próxima, acabou. Não, já passou. Aí ele é mandado para a delegacia da Vila Matias e lá, ele vai ficar 4 dias sem comer, 4 dias sem beber água. As pessoas que estavam lá, elas presas, né, os trabalhadores, eles bebiam água da privada, porque não tinha água, cara. Ficar 4 dias sem tomar água. E ele vai ser, aqui é a Vila Matias, prisão da Vila Matias. E ele vai levar 25 chibatadas, porque era assim que se torturavam, né, os trabalhadores, os presos na época. Esse livro eu acho que também é interessante para a gente entender um pouco de como eram as condições carcerárias na época, né, e de como esse tipo de tortura, né, vai evoluindo conforme o passar do tempo até a gente chegar no que a gente tem hoje, né. Então, e só para terminar, então, né, eu queria comunicar que a gente já está em breve, vai estar lançando o próximo livro, que é sobre o Manuel Perdigão Saavedra, que é também sobre esse tema, é um dos anarquistas de Santos, que é expulso. Ele é citado bastante nesse livro do Everardo Dias. Esse livro já está em fase de diagramação, a gente também vai estar publicando em breve, também um relato muito importante ali na primeira pessoa. E um dos personagens também do livro eu queria chamar a atenção, porque eu acho que é um anarquista muito esquecido, que é o Manuel Pérez. Ele é um anarquista, tem aí uma certa dúvida de onde ele nasceu. As fontes dizem que ele nasceu na Espanha, algumas. Em alguns momentos ele diz que nasceu em Santos. Eu não quero acreditar que ele nasceu em Santos mesmo. Mas assim, isso não é tão importante como a gente conversou aqui, aonde a pessoa nasceu. Mas o Manuel Pérez é mais um desse exemplo de um militante muito importante do anarquismo, que ele foi formado politicamente no Brasil, no Rio de Janeiro. Em 1919 ele é expulso para a Espanha. Lá na Espanha ele vai só participar da fundação da FAI, da Federação Anarquista Ibérica, né? As pessoas que conhecem um pouco da história da Revolução Espanhola sabem da importância que a FAI teve lá. Ele vai participar da experiência da Revolução Espanhola, ele vai ser um dos diretores da Solidariedade Obreira e depois ele vai retornar para o Brasil nos anos 40 e vai, junto com José de Sica, fundar uma ação direta aqui, vai ser anarquista até o final da vida dele. Infelizmente é um dos fundadores da FAI, mas é pouco lembrado aqui. Ele também fala um pouquinho sobre o Manuel Pérez. Então, mais ou menos um pouco desses fatos aí. Essa é uma mensagem assim, que eu acho interessante terminar aqui a fala, né? E agradecer a atenção de todo mundo. Feminista de extremistas, né? Aqui do coletivo Caio Assarinha, Carolina Lima e Uma Lili, maravilhosas. E mais outras mulheres aí em luta, né? Hoje a gente tem um núcleo na Baixada Santista e outro aqui na Grande São Paulo, né? A gente tem a nossa atuação.
A nossa atuação, basicamente, a gente procura se inserir, né, nos movimentos sociais. Lá na Baixada, a gente está inserido na organização dos povos indígenas, né, onde a gente está ajudando o pessoal da Paranapuã, né, a gente está, às vezes, de vez em quando, a gente também fala com o pessoal lá da Tecoá Mirim, né, que é ali de Peruíbe, Canhari. E a nossa atuação aqui em São Paulo também tem ocupações, né? As meninas também são, acho que a maioria é do CCS e a Karina também da Terra Livre. Se vocês quiserem falar um pouquinho também. Quer falar, cara? Não, tô de boa. Então tá bom. O Insubmissas, a gente está juntas desde 2017, a gente começou junto com o NELCA, né? A gente, na verdade, fazia grupo de estudos no NELCA, e aí a gente falou, por que não juntar as mulheres aqui que frequentam o NELCA para estudar o anarcofeminismo especificamente, né? E nós começamos a fazer isso em 2017, eu e a Julie, né? A gente está desde o começo. Desde então, assim, a gente construiu muita coisa juntas. Tem nosso primeiro zine tá aí, que a gente fez na raça. A gente costurou tudo à mão, o primeiro zine, então foi bem punk, literalmente, o processo. E aí a gente sempre procurou também estudar o anarquismo clássico, mas o nosso foco mesmo sempre foram as mulheres anarquistas, né? E também buscar criar esse espaço para mulheres, né, cis, trans. Nós também aceitamos pessoas não binárias, né, dentro da nossa organização, porque a gente achou necessário mesmo, né? Nós sabemos que o anarquismo, por mais que a gente fale sobre os temas, todos os temas que a gente sabe que é discutido, o machismo ainda atravessa muito o nosso movimento, né? E muitas vezes a gente não se sente contemplada, a gente se sente apagada, a gente se sente diminuída mesmo na nossa luta dentro do próprio anarquismo. Então, a gente achou necessário criar esse espaço, né, de mulheres unidas para construir juntas, né? A gente se fortalece nesse processo. Por exemplo, agora a gente está passando por um ano super difícil, né? Todo mundo aqui está vivendo na pele, né? Essa desgraça toda que a gente está vivendo. E além de um coletivo que constrói, a gente também é um coletivo de afetividade, fraternidade, que é o lema do anarquismo também. Então, nós nos apoiamos, a gente está sempre uma ali para outra. Pô, amiga, hoje tô mal pra caralho, vamos se abraçar. Então, assim, também é um coletivo para acolher, né, as que são mães, né, também ali no grupo, as que estão passando por processos também de perdas de emprego. São muitas dificuldades, né, que as mulheres estão passando, né, nessa conjuntura atual. E aí nesse último zine, né, que a gente fez também, já faz tempo já que esse zine foi feito, foi em agosto do ano passado, mas aí teve uma volta aí, né, uma piora do quadro do coronavírus, aí a gente achou melhor não fazer o lançamento dele presencial, e a gente está fazendo só agora, né, o lançamento presencial. Então a gente fala muito do caso do Afeganistão, das mulheres afegãs, né, que na época, em agosto do ano passado, estava sendo muito abordado no Zine. E aí a gente fala de direitos reprodutivos, isso porque a gente, né, estamos falando disso agora mais ainda. A gente fala sobre educação libertária, sobre maternidade, sobre anticlericalismo, né, que o Marcolino também falou um pouco, não monogamia. E a gente também procura sempre inserir espaços de poesia, de escrita marginal, né, dentro do nosso zine. Então, as mulheres aqui presentes sempre estão muito convidadas a chegar para a gente na página. Se vocês quiserem entrar para o coletivo, também serão muito bem-vindas, né?
bem-vindas também. Então, nós estamos aqui fazendo um chamado mesmo para as mulheres anarquistas se unirem, mulheres trans, cis, não binárias, pessoas não binárias, e a gente quer mesmo construir junto, né, e dialogar sobre as questões que geralmente são apagadas dentro até mesmo do anarquismo, né? A gente vê os grandes nomes, né, os cânones, são sempre homens, né? Kropotkin, Bakunin, Malatesta, tem, né, gigante importância, mas a gente acha muito importante lembrar também de Maria Lacerda de Moura, Emma Goldman, Lucy Parsons e as anarquistas de hoje também, né? Então, quem sabe? Eu acho que a gente tá... Eu vou primeiro passar o zine para vocês verem, depois eu vou entregar os projetinhos. A gente está todo dia tentando construir uma coletiva de mulheres trabalhadoras, de mulheres que são mães, que têm rotina, e a gente tem a gente é atravessada por várias cargas de trabalho, tanto a maternidade, quanto o trabalho, quanto a luta política. E é muito bom a gente conseguir construir uma luta que entende essa rotina, porque muitas vezes o homem dentro de um coletivo, ele tem mais tempo para se dedicar à luta. E a gente entender todas essas jornadas de trabalho é muito importante e não ter peso. A gente tem compromisso com a luta, só que não tem esse peso que teria dentro de um coletivo masculino. E é muito bom também lembrar que a Emma Goldman, no primeiro texto dela para o Mãe Terra, ela fala da construção de um movimento feminista de mulheres trabalhadoras e questiona o feminismo sufragista de mulheres burguesas. E a gente está sempre reencontrando esses textos e reencontrando essas escritas feministas. A gente é um coletivo de professoras, de historiadoras, de artistas que se juntam para falar a história das mulheres trabalhadoras brasileiras, latinas, pelas suas próprias vozes, sem que homens anarquistas ou que homens de outras categorias políticas falem pela gente. E isso, a gente reitera o convite para que as mulheres anarquistas se juntem com a gente, para que a gente possa construir esse movimento afetivo, esse movimento que se importa com a história da mulher, que se importa em contar a história da mulher. E eu acho que é isso. A gente também construiu um grupo de estudo ano passado online, né, onde a gente fez alguns encontros online, então a gente tem muita vontade de continuar esse projeto, né, a partir desse semestre. Nós temos aí projetos também de fazer um outro zine, né, uma nova edição do zine, né, e está sempre surgindo coisas, né. Na Baixada Santista, por exemplo, a gente sente que tem muito... a política partidária, ela conduz muitos movimentos, né. E nós, como anarquistas, nós acabamos ficando assim um pouco isolados, né, às vezes na luta, né. Então, quanto mais pessoas vierem, né, quanto mais apoio a gente tem, melhor, assim. Então, é um apelo mesmo para a gente estar se unindo e estar construindo. Por exemplo, uma coisa que aconteceu recentemente, assim, foi interessante, foi a gente se aproximar muito da Paranapuã, né, na aldeia que fica em São Vicente, né, um território já demarcado, né, que está em processo de demarcação, mas vive em constante ameaça também, né, o Estado vive ameaçando, né, o território, então a gente fica sempre nessa contenção. Os povos agora na pandemia ficaram isolados, né? Então nós fizemos toda uma movimentação para poder fazer doações, né? Agregar com eles. E agora nós temos projetos também de ajudá-los a construir cursos, né? Viabilizar, na verdade, os cursos, né, que eles querem dar para poder levantar um dinheiro, para poder ajudar ali o pessoal a atravessar, né, esse momento tão difícil.
Então, assim, é muito importante, né, a construção do poder popular, porque os partidos vivem tentando, né, cooptar algumas lutas, a gente sabe, e a gente tem que estar sempre ali também fazendo a resistência, ajudando na construção do poder popular, né. Então é sempre um trabalho bem bacana, assim. Em São Paulo tem bastante movimento também, né, tem a ocupação Buracanã, tem o pessoal da Teia dos Povos também que ajuda a construir bastante coisa aqui. Então, sempre tem trabalho, sempre tem frente, o importante é a gente estar sempre atento, né? E aí a gente queria saber de vocês se vocês já estudaram sobre anarcofeminismo, se vocês têm interesse. Vocês já pesquisaram sobre mulheres anarquistas, assim? Aqui a gente faz parte de um grupo de estudo sobre, não sei se é anarcofeminismo, mas anarquistas feministas, né, que é o foco principal, e masculinidade. Saber muito focado na história delas e até na canção. Ai, que bacana. É muito importante falar também sobre o papel da masculinidade, porque não adianta, porque a gente está na luta a vida inteira. Então, a vida inteira, e ainda mais agora, que tem muito se falado de aborto, tem muito se falado de estupro, a gente, enquanto mulheres que estão na luta, a gente fica revivendo vários traumas o tempo inteiro. Então, é importante vocês entenderem também, estudarem também, e se colocarem nesse papel de, eu entendo que tenho... Não é nem culpa, eu não falo de culpa, eu falo de responsabilidade. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso somar com vocês? Eu acho que isso é muito importante, muito importante. Até pegando um gancho no que o Marcolino falou, né, do anticlericalismo, a gente fala, tem um texto muito bacana que a gente escreveu, né, sobre o anticlericalismo e sobre o quanto a igreja incide, né, sobre os dogmas incidem sobre os nossos corpos e também no Estado, né? O Estado tá muito ligado à igreja, né? Ela está dentro do Estado, então nossos corpos ficam à mercê disso, né? E isso há muitos séculos já, né? Desde eles falam, né, que quando caiu o Império Romano, né, se formaram os núcleos estatais, né, para poder acabar com as comunidades populares que surgiram depois da queda do Império, né, das invasões bárbaras. E o Estado que estava ali se formando naquele momento se une à igreja para poder ter um poder maior sobre aquela população, né? E desde então a igreja está aí presente dentro do Estado, aqui no contexto da América Latina é muito forte isso, né? E a gente tem que falar sobre anticlericalismo, né, dentro do feminismo. E a gente vê que o feminismo nas esquerdas acaba nem falando, né, sobre a igreja, passa até um certo pano para a igreja muitas vezes e a gente acaba ficando meio isolada mesmo falando, né? O anarcofeminismo é uma das únicas correntes feministas que levanta mesmo a bandeira do anticlericalismo e fala, gente, vamos combater a igreja aqui, que a gente morre por causa, né, dessa instituição. Então, assim, é muito importante mesmo estudar da onde veio a presença da igreja dentro do Estado, né? É uma longa história aí, mas que vale muito a pena ser estudado. Mostra a demoninha. A gente criou a demoninha, gente, pra distribuir. Eles distribuem santinho, a gente distribui a demoninha.
Isso. Não sei se inspirar, né? Total. Meio old school, né? É isso aí, a gente tá com a nossa banquinha aí de zine, de adesivo, pra quem quiser. Perdi a E o legal do zine, assim, a gente tem bastante ilustrações de companheiros e companheiras que a gente nem conhece, que mandaram ilustrações pra gente do Brasil inteiro, tá? Dentro do zine também. É bem legal, porque é bem colaborativo o processo de construção. Sim. Oi? Claro? Oi? Ah, mas... Ah, tá. Fala tudo. Vai. Ai, gente. Aham. A gente também, saindo daqui, a gente vai fazer uma colagem de lambe. Que a gente deixou preparado uns lambes contra o Bolsonaro e também falando da questão do aborto. Quem quiser participar, a gente vai sair daqui e fazer um rolê sobre isso. É isso. No Zine também tem, é bom mencionar, tem um texto da companheira do Gui, a Fritini, que não está aqui hoje, mas é um texto muito foda também falando sobre anarquismo e raça, né? A história do anarquismo negro também é muito importante da gente sempre resgatar, né? E falando de anarquismo negro, é bem bacana estudar sobre a Alice Pax, que foi uma anarquista, uma mulher negra, né? Estadunidense. Então, é isso, a gente fica à disposição, gente. Quem quiser, cola lá no nosso Instagram, chama nós e é isso. Fica aberto aí, se alguém quiser fazer pergunta, vai por aí. Se alguém quiser fazer pergunta, quiser estar comentando alguma coisa. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aí? Fica à vontade. Então, dá uma olhada, eu não consigo ficar parado. Eu frequento aqui desde que foi reaberto isso daqui. Então, no começo aqui, você vinha aqui, quantas mulheres tinha? Exatamente. Eu venho aqui desde 80 e pouco. Então, era 90% de homens e 10% de mulheres. Normalmente, as mulheres eram quem? Companheiras dos companheiros. Exatamente. Quantas falavam? Muito pouco. Então, hoje já são vocês aqui, os seguristas. Tem supervistas. Agora, não que o anarquismo, na minha opinião, seja machista no sentido institucional, né? Sim. Mas é o que carrega, porque nós somos pessoas, né? Sim, Antes desse planeta, cada um com a sua história de vida e você adere às ideias, É uma você traz toda essa construção carga social, institucional. Você não precisa ficar só falando aqui, mas é o que você falou. Exatamente. Então eu penso que isso daí é sempre uma, além de você defender algum tipo de ideia, no caso do anarquismo, não se tem que esquecer desse tipo de que nós estamos presos dentro disso e denunciar e etc. E as mulheres, como você falou, eu acho que está tendo uns anos para cá um interesse maior, publicações aí de vários grupos, justamente de quem vocês citaram, resgatando a história dessas mulheres anarquistas. E muitas vezes é até um comportamento instintivo, sabe? Mesmo tendo um espaço de fala de mulheres, muitas vezes, tanto em núcleo anarquista, dentro da militância, a gente é muito interrompida, a gente não é levada a sério, o pessoal trata a gente... A gente, enquanto coletivo, já passou por isso em vários outros coletivos
cheio de homem, e tipo, é um espaço que a gente esperava ter abertura, que a gente esperava ter um mínimo de companheirismo, e não tem. Então, quando abre o espaço para a fala da mulher, e muitas das coisas que a gente fala incomoda, porque as pessoas não querem sentir a dorzinha na ferida, não querem se sentir incomodadas, não querem sentir que elas estão erradas. Não, mas eu tenho 30 anos de luta anarquista, entendeu? E aí, quando a gente fala, as pessoas sempre ficam um pouco relutantes. E até para as relações também, né? A gente fala sobre não monogamia no Zine, né? E é uma coisa que ainda é muito atravessada, né? As nossas relações, elas são atravessadas pelo patriarcado mesmo. Se você tiver um companheiro, uma companheira, companheiro anarquista, você vai ser atravessada, né? Pelo machismo, né? Então, a gente propõe essas discussões, né? Porque a gente vê muito, por exemplo, uma não monogamia com um viés liberal, né? Sendo propagada, né? Onde parece uma coisa de consumo de corpos, né? Parece que é mais um pretexto para o homem falar, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas ele está ali ainda oprimindo a companheira dele, né? E a gente não, a gente fala qual que é o antídoto libertário para essa monogamia liberal, essa não monogamia liberal que tá ganhando corpo aí nos IGs do Instagram da vida, né? Você lê cada texto assim que o pessoal publica e fala, nossa, sabe? Tipo, então assim, é uma não monogamia não politizada, sabe? Uma coisa agressiva, assim. Também, né? Aí a gente aborda todos os assuntos com um viés feminista também, né? Por exemplo, o veganismo, né? O antiespecismo, a luta pela libertação animal. A gente fala assim, poxa vida, né? Quem é anarquista e se diz, né? Uma pessoa que está aí lutando pela libertação humana, né? E tal. Por que não pensar também na questão dos animais, né? Das fêmeas, né, animais, porque o que elas sofrem ali no processo de produção. Eu sou veterinária de formação, então é uma coisa muito agressiva, assim, o processo, né? São fêmeas que são exploradas a vida toda para ficar prenha, são estupradas, são forçadas a serem separadas dos seus filhotes logo quando eles nascem, né? Então, uma vida horrível, né, que esses animais têm. E claro que tem um atravessamento machista, né? Porque as fêmeas dessas espécies são as mais exploradas, né? Muito mais do que os machos. Então, além de tudo, dentro da exploração animal tem um atravessamento né, da exploração da fêmea daquelas espécies, né? É muito louco pensar nisso. Tem um livro que chama A Política Sexual da Carne, que fala sobre isso também, né? Sobre como que o machismo está ligado ao carnivorismo, né? A afirmação ali da identidade masculina como, eu sou foda, que come carne, churrasco, como mulher, como buceta, né? Então, tá tudo muito ligado, né? A objetificação dos corpos das mulheres, dos corpos dos animais, como se a gente pudesse... Nesse livro ela fala do referencial ausente, né? Então é muito louco como é mais fácil você desumanizar, você objetificar, né, um ser vivo se você retalhar ele em pedaços, né? E a gente como mulher é isso, né? O peito, a bunda, a buceta. E com os animais é a mesma coisa, né? Eu vou comprar uma chuleta, vou comprar uma maminha, né? Então, assim, se a gente pensar, né, todos esses atravessamentos, uma postura ética dentro do anarquismo seria pensar no antiespecismo, né, além de ser também uma alternativa, né, para driblar a indústria também multimilionária da carne, do leite, que também explora as terras indígenas, está tudo interligado, né? As monoculturas de soja para alimentar os animais estão ligadas a essas indústrias e que destrói todo o território indígena, né? As florestas e tudo mais. Então, é muito complexo o tema, mas vale a pena sim, né? Para quem
ainda não pensou sobre pensar, né, esse viés libertário. Já que a gente expandiu um pouquinho, muita gente sempre me perguntou sobre a produção de material nazista para criança. E aí, no caso, então, da questão feminina, como é que vocês trabalham? Já tem alguém que trabalha isso? Porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que faz trabalho social praticamente sozinha na Vila Prudente, e ela sempre me pergunta, fala, e aí, ninguém consegue fazer um fanzine, pegar alguma coisa? E eu falei, porque realmente precisa de embasamento, precisa de uma produção que seja legal para que você realmente ofereça algo bom. Porque é fácil pegar alguma coisa e colocar, mas é algo que realmente chame a atenção da criança para ter interesse em ler e ir atrás, para que você consiga trabalhar isso já na infância, para que a mulher aprenda a se defender já enquanto criança. Porque, por mais que a gente, no viés masculino, tente mudar algumas coisas no comportamento, tem coisas que não adianta, você não sente, não é você. Por mais que você você tenha empatia, que você atue junto, é uma coisa muito louca, porque você vê isso no trabalho, na rua, em todo lugar. É um negócio assim, não há nenhum temor ou pudor para assim, não se falar na cara lá. A pessoa chega e acha que está se achando o máximo. Está achando que está fazendo algo extremamente bonito, legal, que para os amigos vai ser excepcional. Então, eu acredito que se a gente conseguir trabalhar já na infância, seria bom para meninas e para meninos, mas para meninas já seria mais intenso em coletivos feministas e meninas que já trabalham buscando resistir a tudo isso, consigam já chegar para uma criança uma menina de 6, 7 anos está aprendendo a ler e ela já começar a entender como funciona. Porque nessa coisa que você agora falando, não sei se vocês estão notando, mas todo partido político agora está louco para ter mulher trabalhando para eles, né? Todos agora não, mas eu quero incluir, eu vou incluir que precisa da força da mulher. Representatividade. E é um mais nojento que o outro, né? Eu tenho amigas que são inseridas dentro de alguns partidos de solzinho sorridente. Elas relatam assim, muita opressão, né? Que sofrem ali dentro. E assim, é muito difícil porque é o que o Marcolino estava falando, o senso comum em cima do anarquismo é essa coisa de é o terrorista, né? A pessoa que não faz nada, que só fica lá falando que é contra o governo. Esse senso comum. E tem até aquela falácia de muitos partidos de que o anarquismo é o jardim de infância da história da luta dos trabalhadores. E você falou sobre material infantil, a gente traduziu e rediagramou recentemente o ABC do anarquismo. A gente vai lançar um site, vai lançar esse material. E eu acho muito interessante também ter essa introdução, porque eu trabalho como psicóloga e a cognição da criança ela começa no entendimento do meu corpo e do seu corpo enquanto coisas distintas a partir dos 7 anos. Só fica completa a partir dos 7 anos. Então a gente tem toda uma primeira infância que a criança não sabe se diferenciar do outro. E quando ela entra no processo da segunda infância, ela já está totalmente inserida. A criança é uma esponja. Ela vai absorver totalmente a maternidade, os comportamentos maternais e paternais. Isso é um dos motivos da gente ter uma sociedade tão cagada, porque ninguém está nem aí para a criança. Eu acho isso muito interessante, inclusive, eu acho bom de levar isso internamente, de tentar produzir um conteúdo mais didático. Criança gosta muito de ferramenta, de brincadeira. Essa psicóloga que eu trabalha muito com recurso terapêutico de jogo da memória. Então tem como a gente produzir internamente algum desses recursos terapêuticos para falar sobre a luta da mulher, para falar sobre o direito à infância, muita coisa. Achei muito legal você falar. Muita coisa, e por isso que a gente fala, gente, se vocês conhecerem mulheres
mulheres que querem se organizar, porque a gente é em poucas e tem muita coisa para fazer. Gente, muita coisa, muita demanda. E a gente fica com 1000 coisas assim, tipo, ai, vamos fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E a gente nós somos em poucas, né? Sim. Então acaba. Tem mulher, né? 7, 8 anos porque ela lava a louça e faz comida. Programado para isso, né? Então, mas você colocou que não se importa com a criança, eu acho o contrário. Se importa muito com a criança. Você é machinho, então quer reclamar o papel azulzinho e você não vai lavar a louça. Exatamente. Você é menininha, princesinha e você vai lavar a louça para ajudar a mamãe. Por isso que é tão importante. Por isso é tão importante. Eles estão fazendo esse grupo de masculinidades para discussão da masculinidade, porque é uma construção de gênero que vem desde sempre. Antes de nascer, o quartinho vai ser azul. A menininha. O chá de revelação. Chá de revelação. Não lembro o nome agora. Principalmente fala do menino. Eu não lembro o nome do livro agora. E com a menina mesmo, né, já esses estudos que você está fazendo, mas no caso, eu acho que o ponto aí principal é o menino. Sim. É ele que vai levar a gente todo um problema social que existe nessa estrutura. E até falando para a questão da educação, né? Que a gente estava falando, né? Como é importante. Sim. Como que a gente vai fazer para se inserir dentro, né, da questão da educação? Porque a escola, né, a educação estatal, ela vem para reforçar tudo isso que a gente está falando. Exato. Então a gente tem que ter muita força para poder criar um movimento de educação libertária. E de disciplina positiva, sem esse peso Tratar, né? autoritário em cima da criança. Estereótipos. E até para quem é professor, né? Tem professores aqui? Coitados, né, gente? É tipo muito bizarro, cara, porque eu tô fazendo licenciatura agora, né? E aí eu faço estágio, eu falo, gente, o que é isso, sabe? É uma loucura da aula, assim. E aí você pensa, quem fica só falando, né? Educação libertária, mas quando você tá dentro da sala de aula, como que a gente faz, sabe, para aplicar, né, na prática? É muito complicado, cara. Muito complicado, porque são anos, né, da educação estatal ali criando, né, aqueles conceitos, aquelas construções todas. E a matriz de reproduzir não tem que estar. Então, Mas eu penso que é isso. Eu acho que não vai ter revolução amanhã na educação, um monte de coisa aí, na moral, na ética, sei lá o quê. E aproveitar os espaços. Exato. Se você vai aqui dar aula aqui e tal, é aproveitar isso. Pô, se o professor é de 40 anos, você aproveita os espaços que dá. Dá fazendo alguma coisa? Dá fazendo muita coisa? Talvez não. Depende do lugar que o espaço no qual você está. Mas tentar quebrar o que a gente critica e não acredita e tentar colocar de uma forma ou de outra. Também não acho que esse papo vai fazer a cabeça, o profissional anarquista, eu aposto que é anarquismo, mas entendeu, né? É um mundo mais livre. Pô. Então acho que eu sempre fui dessa opinião, você tem que aproveitar onde você está. O espaço que você tiver, você coloca na dessa que você e se alguém, não é que fácil, olhar e né? ver e já fizer diferente, então é um passo. Exato. Ou essa questão, por exemplo, de, às vezes, até nos meios libertários, a gente vê algumas atitudes preconceituosas. Por exemplo, o Edgar Rodrigues, ele falava assim, o ser humano, antes de chegar no anarquismo, ele está exposto a uma sociedade que está repleta de preconceito, né, de atavismos que vão passando de geração para geração e tal. Quando ele chega no anarquismo, ele já está carregando ali séculos de preconceito e tal. A Maria Lacerda de Moura falava de uma outra forma, ela falava também dessa questão da transformação, ela falava que a natureza não dá salto. Então, assim, é passo a passo, é dia a dia. Né? Eu comecei a frequentar os meios libertários lá no Guarujá em 1994. Eu lembro que eu estava indo em umas palestras que estavam rolando ali e tal. E eu considero que eu tive muita sorte que a primeira palestra que eu vi de pessoas de São Paulo, de fora ali da Baixada Santista, foi do coletivo anarcofeminista, que era um coletivo que tinha das mulheres anarquistas aqui. E aí elas foram trazendo já vários materiais ali, como o Ulibu, que era uma publicação de Portugal, que já falava de anarcofeminismo e tal. E elas falando várias questões ali da importância, do porquê das mulheres se organizarem.
né, especificamente, né, para discutir em questões específicas, que isso não era uma divisão do movimento, que era um debate que tinha ali na época e tal, né. Então, eu acho que eu fui muito privilegiado de, bem no começo, quando eu estava conhecendo as ideias, já ter contato com as anarcofeministas aqui de São Paulo, né? Fazer amizade com elas e tal. Mas, assim, eu acho interessante reforçar, por exemplo, que apesar desses conflitos que a gente foi falar nos próprios meios libertários, mas, assim, eu acho que, assim, o anarquismo está, assim, anos à frente das outras ideologias políticas. Por exemplo, o CAF, o Coletivo Anarcofeminista, foi o primeiro grupo que eu vi, e eu já procurei bastante coisa depois, a usar o termo sexismo, por exemplo, que era algo que não era discutido na esquerda, não era. E tinha até uma companheira que fazia parte do grupo, que era americana, a Ula, né, ela trouxe esse termo, né, de lá para cá, eu venho procurando já em algumas publicações feministas da época, não tem esse termo, não tem. Então, assim, acho que já é uma demonstração assim, da importância do anarcofeminismo, da história recente do anarcofeminismo, né? Essa questão, esse debate do sexismo que não era compreendido na época, achava-se que era uma crítica ao sexo e tal, e não tem nada a ver, uma questão de discriminação, né? Uma atitude contra a discriminação. E a gente pega também desse período mais para cá, né? Mais recente do anarquismo, você vê a importância, por exemplo, de grupos e publicações como o Inimigo do Rei, né? 77 ali da Bahia, né? Que já falava assim de questões sexuais, da questão da homossexualidade, né? Questões... E agora tem Inimiga da Rainha. Maravilhoso. Que eram questões que não eram discutidas por outros grupos de esquerda. Então, assim, eu acho que nesse ponto da questão contra os preconceitos, da sexualidade, o anarquismo está muito à frente ali dos outros doutrinas de esquerda, ali, dos partidos. Eu sinto total isso. Assim, eu não sei as outras mulheres aqui presentes, mas eu cheguei no anarquismo através do punk, né? Eu sempre gostei muito de punk. E aí eu via muito assim, zine, né? A cultura do zine ali no começo dos anos 2000 era muito forte ainda. Eu peguei os anos 90, eu peguei ali os early 2000. Aí a gente ia nas verduradas, tudo. E eu ficava, nossa, que legal, mas assim, a gente andava de skate e via o Anabola lá na pista e não sabia direito o que era, né? Então, no começo eu me organizava com associações feministas interseccionais, mas eu sentia que tinha, né, aquela coisa de tipo, vamos se candidatar. Nossa, sim. E eu falava, não concordo com isso, sim, sabe? Sim. E aí quando eu conheci o anarquismo, eu falei, cara, é isso, sabe? 1000 anos-luz. Foi essa a ideia que eu Parece tive. que todos nós passamos por um ponto assim, né? Porque eu me lembro de moleque, 17 anos, eu ia no Partido Comunista. E também quando chegava justamente esse negócio de indicar fulano, eu não quero indicar ninguém. Sim. Então, acho que é meio esse ano de intersecção de você entender, falou, peraí, isso aqui me serviu até aqui, mas eu quero ir além. Eu citou da Maria, fala, o negócio tem que evoluir. Mesmo que não salte, não dê pulos, caminhar, até dentro. A gente começou a ouvir falar sobre anarquismo lá em 91, com o Juventude Libertária, com os grupos formados naquela época. E aí, pra gente era tudo muito novo, mas você olha de lá pra cá, algumas coisas em você já foram mudando. Algumas perspectivas do que você fazia, vivia e pensava foram caminhando. É justamente isso. E aí, se a gente conseguir alcançar essa coisa de começar a trabalhar já na infância, a gente vai ter uma coisa bem melhor pela frente.